Olá, Deus, eis aqui, sou o Moreirão, alimentando a todos com o pão da vida. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, dá-nos entendimento, nos alimenta com a tua palavra e nos protege do dia mal. Confia em Deus, chama Ele, ora com Ele e Ele te ajudará. Juízes, capítulo 20, versículo 24. Chegaram-se, pois, os filhos de Israel aos filhos de Benjamim no dia seguinte. Também os de Benjamim no dia seguinte lhes saíram ao encontro, fora de Gibeá, e derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos dos que tiravam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel, e choraram, e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram aquele dia até a tarde, e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão. Então Israel pôs emboscadas em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra os filhos de Benjamim, e ordenaram a peleja junto a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se da cidade, e começaram a ferir alguns do povo, atravessando-os como das outras vezes, pelos caminhos, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá pelo campo, uns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: estão derrotados diante de nós como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram a peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar, da caverna de Gibeá, e 10.000 homens escolhidos de todo o Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se agravou. Porém, eles não sabiam o mal que lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e destruíram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos dos que tiravam a espada. E vieram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjaminitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada se apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ela, e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com a emboscada, que era fazer levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. Vieram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a ferir dos homens de Israel quase 30 homens, pois dizia: já infalivelmente estamos derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a se levantar da cidade como uma coluna, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu.
E os homens de Israel viraram os rostos, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria. E viram as coisas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os que saíam das cidades os destruíam no meio deles. E cercaram aos Benjamim, e os perseguiram, e à vontade os pisaram, até diante de Gibeá, para o nascente do sol. E caíram dos Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto. À penha de Rimom, colheram ainda deles, pelos caminhos, uns 5.000 homens, e de perto os seguiram até Gibom, e feriram deles 2.000 homens. Veja que o que fizeram mal, né, a concubina do filho de Israel, estão pagando. E olha que são tribos, mas o mal Deus não aceita em canto nenhum. E todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que tiravam a espada, todos homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram ao fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, até a tudo quanto se achava, como também a todas as cidades, quantos acharam, puseram fogo. Capítulo 21. Ora, tinham jurado os homens de Israel em Mispá, dizendo: nenhum até de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficou até a tarde diante de Deus, e todos levantaram a sua voz e pranteavam com grande pranto. E disseram: ah, Senhor Deus de Israel, por que sucedeu isto, que hoje falte uma tribo em Israel? E sucedeu que, no dia seguinte, o povo, pela manhã, se levantou e edificou ali um altar e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas. E disseram os filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu à Assembleia do Senhor? Porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não fossem ao Senhor em Mispá, dizendo: morrerá certamente. E arrependeu-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada é hoje de Israel uma tribo. Como havemos de conseguir mulheres para os que restaram deles, pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhuma de nossas filhas lhes daríamos por mulher. E disseram: há algumas tribos de Israel que não subiram ao Senhor a Mispá, e eis que ninguém de Jabes Gileade viera ao arraial à Assembleia. Porquanto, quando se contou o povo, eis que nenhum dos moradores de Jabes Gileade se achou ali. Então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide, e ao fio da espada feri aos moradores de Jabes Gileade, e às mulheres e aos meninos. Veja como Deus age. Porém, isto é o que haveis de fazer: a todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruireis. Gente, Deus, Ele é verdade e justiça. Então sigam as leis dele, faça o bem a quem lhe faz mal, honre a sua palavra, pois só Deus dá tudo que temos. Não pensem que dinheiro é tudo, mas Deus é tudo. Recebam o pão da vida.